chuva ou faça sol, se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação, eu tenho motivo pra acordar mais cedo, em pleno domingo, chuva ou faça sol, vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Danilo Estélio e estamos hoje aqui para mais uma escola bíblica dominical online, dentro do nosso assunto do trimestre, Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. E a nossa quinta lição tem como assunto Anjos, Mensageiros de Deus. Alguns anos atrás, nós tivemos uma verdadeira febre de anjos no meio evangélico, muitas canções falando sobre eles e alguns modismos também, deve-se dizer a verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre os anjos? Eles existem mesmo? Qual a importância deles para a nossa vida? É isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. O texto áureo está no Salmo 148, versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. A verdade prática nos fala que os anjos são ministros de Deus a serviço de seu reino. Então é sobre isso que falaremos na lição de hoje. Queremos desde já desejar a você um domingo cheio de bênçãos e paz no Senhor Jesus. Mandar um abraço especial para a nossa liderança, na pessoa do pastor Dimas Rabelo e toda a sua equipe de obreiros, pastor Gesiel, pastor Eliná e todos os outros obreiros e obreiras que estão nas diversas congregações, campos missionários, levando a palavra de Deus e fazendo a obra do Senhor, mesmo nesses tempos de restrições, de isolamento social, a igreja continua atuante. Um abraço para todas as demais igrejas, co-irmãs, ministérios, lideranças em geral, para todos vocês, a nossa saudação em Cristo Jesus. Passando então para a nossa lição, vamos ao primeiro tópico, a natureza dos anjos. O que eles são, afinal de contas? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que eles são espíritos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são de matéria como nós. Eles não são de carne e osso, embora eles possam se materializar. Eles podem interagir conosco nesse nosso mundo físico, mas eles não são feitos de matéria como nós. Eles são feitos de outra substância que está além da nossa compreensão, está além da nossa matéria. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos. Então, quer dizer que todo espírito é um anjo? Não, espírito está falando de uma substância que é além da nossa matéria. Os anjos são uma parte dessa substância, digamos, é disso que eles são feitos. Eles não são feitos de matéria como nós, por exemplo. Mas não quer dizer que todo espírito seja um anjo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é outra coisa. É um outro nível mais elevado do que os anjos. Quando a gente fala sobre anjos, veja que nós estamos falando sobre uma das criaturas de Deus, que é isso que a gente está começando a falar nessa lição. Estamos falando sobre as criaturas de Deus. Falamos até na lição passada sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas agora falamos sobre as criaturas que Deus fez. E os anjos são essas primeiras criaturas, eles foram feitos antes do ser humano. Quando, nós não sabemos, mas deve ter sido logo no princípio da criação. Segundo lugar, os anjos eles são imortais. O que significa isso?
Que eles sempre existiram? Não, eles foram criados em algum momento. Porém, eles não morrem, eles não deixam de existir, eles não envelhecem como nós. Então, não existe anjo criança, não existe anjo velho. Os anjos, eles têm sempre a mesma idade. Eles não envelhecem e também não morrem. Portanto, eles não precisam se reproduzir. Não existe anja, não existe anjo macho e anja fêmea, não existe. Eles não têm sexualidade como nós temos. Vemos isso em Lucas 20:36, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Isso fala das pessoas no futuro, aquelas que entrarem no reino de Deus, nos novos céus e nova terra. Eles não terão mais sexualidade, porque a sexualidade ela tem uma finalidade, que é a reprodução do ser humano. Nós envelhecemos e morremos, por isso precisamos nos reproduzir. Já os anjos que não envelhecem, eles não precisam se reproduzir, portanto, eles são eternos. Eternos no sentido de que eles têm começo, mas não têm um final. Diferente de Deus, que é eterno no sentido pleno. Ele não tem começo e nem final. Os anjos, portanto, eles são imortais. Alguém pode perguntar, isso se aplica também aos anjos caídos? A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso na próxima lição. Vamos falar sobre os anjos caídos, sobre os demônios. Mas a gente já pode adiantar que, sim, eles também têm essa mesma característica. Eles não morrem, nem os anjos bons e nem os anjos maus. Em terceiro lugar, os anjos são numerosos. Está lá em Apocalipse 5:11. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Na época que Apocalipse foi escrito, não tinha a ideia de bilhões, trilhões, quatrilhões e assim por diante. Não tinham esses números grandes. A população do Império Romano chegava talvez a alguns milhões de pessoas. Então, o máximo que se conhecia era até aí. Por isso que a Bíblia fala milhões de milhões. Seria o nosso bilhões, trilhões, ou seja, uma quantidade gigantesca. Mas veja bem, apesar de numerosos, os anjos não são uma quantidade infinita. É um número muito grande, que a Bíblia não declara quantos são. Mas é uma quantidade finita, embora grande, que nós talvez seja um número que não exista na nossa matemática, já pensou? Pode ser um número que está fora da nossa escala de medição, pode ser isso. Então, a Bíblia só deixa claro isso. Eles são muitos, são muitíssimos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Nós não sabemos quantos são, mas sabemos dizer que os anjos maus, eles são 1/3 do total de anjos que foram criados. A terça parte é que foi levada na rebelião de Satanás. Nós não sabemos quantos são, mas é uma quantidade muito grande. Em segundo tópico, nós vamos falar sobre a classificação dos anjos, ou seja, eles são organizados. Eles têm uma hierarquia também. Assim como nós, num exército, temos diversas patentes, desde o general até o recruta zero, o soldado raso, nós também temos isso nos anjos. Claro que a Bíblia não mostra tudo sobre essa hierarquia deles, ela mostra algumas coisas. E a mente humana vai criando outras. Você vai encontrar outras hierarquias de anjos em outras fontes extra-bíblicas, mas elas não são também confiáveis. Então vamos ficar apenas com o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de um personagem chamado o Anjo do Senhor. É um anjo diferente dos outros. Por que isso? É um anjo que o nome de Deus está nele. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele é o rosto de Deus. Então é um anjo diferente de todos os outros. É um anjo singular. Mas alguém pode dizer, sim, mas todos os anjos não são de Deus? É verdade, mas esse é especial. É diferente dos outros. Ele pode perdoar pecados, diferente dos outros anjos. Então, a maioria dos teólogos entende que esse anjo do Senhor, na verdade, é uma manifestação de Jesus lá no Antigo Testamento, porque esse anjo do Senhor, ele só aparece no Antigo Testamento. Ele aparece antes da encarnação de Jesus. Então, a teologia entende que esse anjo do Senhor seria o próprio Deus Filho personificado na forma de um anjo.
Aliás, é bom a gente lembrar que a palavra anjo, ela quer dizer mensageiro, aquele que vem cumprir uma missão, entregar uma mensagem, uma carta, uma revelação. E alguém pode perguntar, e no caso de Apocalipse, que fala ali dos anjos das 7 igrejas, será que esses anjos são seres celestiais? Não, nesse caso não. Ali são pessoas, são os líderes dessas igrejas. Isso nos mostra que a liderança de cada igreja, que nós chamamos o anjo da igreja, é um mensageiro de Deus. Não quer dizer que ele seja um ser divino, especial, mas ele é um mensageiro, é uma pessoa que tem por obrigação trazer a mensagem de Deus para os homens. Em segundo lugar, a Bíblia fala da figura do arcanjo. Arcanjo quer dizer anjo-chefe, anjo principal. Esse pedacinho arc quer dizer isso, quer dizer chefe. Então, anjo-chefe. A Bíblia só mostra um arcanjo, que seria o arcanjo Miguel. Vemos ele, por exemplo, aparecendo aqui em Judas, versículo 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Alguns entendem que esse arcanjo Miguel seria o próprio Jesus, mas aí nós também não encontramos base para isso. Veja que aqui nesse caso, o arcanjo Miguel não disse eu te repreendo, ele disse o Senhor te repreenda, ou seja, ele transferiu para outra figura superior a ele a tarefa de repreender Satanás, coisa que ele próprio não fez. Então esse é um dos motivos que nós entendemos, boa parte da teologia entende que o arcanjo Miguel não é Jesus, são personagens diferentes. E não fala-se na Bíblia de outros arcanjos, embora existam alguns teólogos que entendam que Gabriel, outro anjo que aparece muito na Bíblia, seria também um arcanjo. Ele próprio fala de si próprio que ele assiste diante de Deus, ou seja, aquela pessoa, aquele anjo que está ali junto de Deus, pronto para executar as missões. Isso nós não sabemos, não tem muita informação na Bíblia a esse respeito. Porém, o que nós podemos dizer com certeza é que assim como existe anjo, assim também existe a figura do arcanjo, embora a Bíblia não declare se existam outros arcanjos. Aliás, sobre Miguel, apenas diz que Miguel é um dos primeiros príncipes, então dá a entender que existem outros como ele, porém a Bíblia não revela isso claramente. Provavelmente porque é algo que está fora da nossa compreensão, é uma coisa tão complexa que não tem como nós entendermos. Vamos falar então dos querubins. Os querubins aparecem na Bíblia pela primeira vez no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus coloca querubins ao leste do Jardim do Éden, onde eles viviam. Coloca também uma espada de fogo que se mexia sozinha, que andava para lá e para cá, para impedir que eles pudessem voltar ao Jardim do Éden, comer a árvore da vida e viver para sempre, mas pecadores. Então, os querubins, a palavra querubim quer dizer guarda. A guarda parece ser a principal função deles. Nós vamos encontrar os querubins de novo lá no livro de Êxodo, quando é feito a Arca da Aliança. Lembra aquela caixa de madeira onde ficavam os 10 mandamentos, ficava uma vasilha com maná. Então, na tampa daquela arca ficavam uma figura de querubins, 2 querubins, olhando um para o outro, e as suas asas estendiam-se por cima para fechar a tampa. Aliás, sobre a figura de anjos e asas, a gente sempre vê nos desenhos os anjos representados com asas. Porém, o único tipo de anjo que a Bíblia fala com asas são os querubins. Eles têm 6 asas, como nós vemos no livro do profeta Isaías. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 cobrem seus pés, da glória de Deus. Então veja que parece que na hierarquia celeste as asas são uma espécie de distintivo, de patente. Parece, isso daí são apenas algumas elucubrações que a gente possa fazer, alguns achismos, digamos assim, algumas pistas que ficam pela Bíblia. Ela não declara isso textualmente, mas você não vê
falando de asas, se referindo a outros anjos, somente aos querubins. Temos ainda os serafins. Veja que os serafins também são mostrados com asas, com 6 asas. É importante destacar que querubins e serafins, eles aparecem sempre ligados à presença de Deus, ao trono de Deus. Todas as vezes que Deus se manifesta, digamos assim, de corpo presente com a sua glória, os querubins e os serafins estão ali por perto, principalmente os serafins, que aqui, como fala no texto de Isaías, eles também têm 6 asas. Portanto, essas 4 categorias de anjos são aquelas que a Bíblia fala diretamente sobre eles. Os serafins, aliás, a palavra serafins quer dizer ardentes, brilhantes, refulgentes. Dá a entender que é como se fossem anjos de um fogo espiritual, uma glória, um brilho que os distingue dos demais. É bom lembrar também que nas outras teologias, em outras linhas de pensamento, existem outras categorias de anjos. No judaísmo, por exemplo, se não me falha a memória, existem 10 categorias de anjos. Além dessas que nós falamos, totalizariam 10. Porém, textualmente, a Bíblia só fala dessas aqui. Temos ainda essas outras categorias que a gente pode ver, por exemplo, no texto aqui de Mateus. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Ou seja, uma miríade de anjos sem uma categoria específica. A Bíblia fala dos anjos eleitos, ou seja, aqueles anjos que eles, no momento em que houve a rebelião de Satanás, eles escolheram ficar ao lado de Deus. Então, nós vemos que eles têm livre-arbítrio. Porém, ao contrário de nós, eles não teriam capacidade de se arrepender. Ou seja, aqueles anjos que decidiram seguir a Lúcifer não vão mudar de ideia. E aqueles que não escolheram seguir a Lúcifer, escolheram continuar no céu com Deus, eles também não vão mudar de ideia lá na frente. Dizer, não, eu acho que o lado de Satanás é mais vantajoso, eu vou me passar para o lado dele. Ou então de algum dos anjos caídos se arrepender, ir lá na porta do céu, bater na porta, olha Deus, foi mal, queria voltar aí ao céu. Não tem essa possibilidade. A escolha que eles fizeram já foi de uma vez. Temos ainda os anjos das nações. Novamente, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre eles, mas dá a entender que esses anjos das nações, eles seriam os responsáveis pelas regiões, pelos países, pelos povos. Uma espécie de anjo protetor de cada país. Onde é que nós vemos essa pista, digamos assim? No livro do profeta Daniel, que nós vemos ali o relato de uma luta entre anjos, e ali se fala de uma espécie de príncipe da Pérsia. Seria um anjo responsável ali pela região da Pérsia, um anjo maligno, contra o qual o arcanjo Miguel teve que batalhar. Então, nós podemos supor, teorizar, porque a Bíblia também não dá muitos detalhes sobre isso, que existe uma complexa hierarquia de anjos, cada um responsável por regiões, por países, por povos. A única coisa que a Bíblia declara diretamente é que o arcanjo Miguel é o protetor de Israel, é o arcanjo responsável por proteger o povo de Israel. Fora isso, ela não dá muitos outros detalhes. E o que os anjos fazem? Eles, claro, não são como nós. Eles não precisam comer, beber, descansar, repousar. Então, o que eles fazem? Qual a tarefa deles todo o tempo? Em primeiro lugar, eles são adoradores. Veja em Isaías 6,3 os serafins louvando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia fala que eles fazem isso o tempo todo, ou seja, de dia e de noite. Desde a criação do mundo, desde que eles foram criados, essa é a tarefa deles, adorar a Deus. Os demais anjos também adoram a Deus. Ou seja, os anjos eles não são adorados. Portanto, aquela ideia de orar para o anjo da guarda, isso daí biblicamente não tem sentido. Eles não são adorados. Eles não aceitam adoração porque eles sabem que não são dignos de adoração. O único anjo na Bíblia que aceita adoração é o anjo do Senhor. É o único. Os demais não. Miguel não aceita. O anjo Gabriel também não aceita de ser adorado. Somente esse personagem chamado o anjo do Senhor. Em segundo lugar, eles são mensageiros.
Como a gente já falou antes, a palavra anjo quer dizer mensageiro. É uma palavra que vem do grego e quer dizer isso. Aquele que vem entregar uma revelação, uma profecia, uma mensagem. Nós vemos isso em Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos estão debaixo das ordens de Deus para cuidar de nós, para nos proteger. E quando acontece algo ruim com algum cristão, com algum servo de Deus fiel, será que o anjo daquela pessoa dormiu no ponto? Alguém diz logo isso. O anjo da guarda do fulano dormiu no ponto, cochilou e aconteceu tal coisa ruim com ele. Não. Até as coisas ruins que acontecem conosco está no controle de Deus, está na permissão de Deus. Ele permite que aconteçam. Digamos assim, como se ele falasse para os nossos anjos da guarda, se queiram usar esse nome: você não vai interferir, deixe isso acontecer, porque eu tenho um plano para isso, eu tenho um propósito para isso. O certo é que eles estão debaixo das ordens de Deus, não debaixo das nossas ordens. Nós não podemos dizer a eles o que fazer, não podemos clamar a eles: meu anjo da guarda, vem resolver isso, aquilo. Não. Eles não obedecem a nós, eles são anjos de Deus, então não adianta nada você procurar falar com os anjos. Eles não vão te ouvir, eles não vão te dar atenção. A atenção deles, da ordem deles, está somente para Deus. Eles só interagem conosco quando Deus permite, em algumas ocasiões. Em terceiro lugar, os anjos de Deus, eles são julgadores, são juízes, ou seja, eles executam os juízos de Deus. Não são eles que decidem quem vai ser castigado ou quem não vai. É Deus quem decide, mas quem executa o castigo são eles. Nós vemos, por exemplo, no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Ou seja, em uma noite, um só anjo matou 185.000 soldados. Nós vemos, por exemplo, nas pragas do Egito, que são famosas, não é? Todo mundo conhece, até quem não tem muita familiaridade com a Bíblia, conhece a história das 10 pragas. E a última praga, que foi a morte dos primogênitos, aconteceu numa só noite. Veja só, um só anjo passou por toda a terra do Egito. Depois você vai no mapa e vê como o Egito é grande. Foi em cada cidade, em cada vila, em cada lugar que havia um primogênito, ou seja, um filho mais velho, e matou aquela pessoa. Isso numa única noite. Então, isso nos mostra assim a capacidade deles, o poderio deles. É tanto que a Bíblia declara, não diretamente, mas dá a entender que existem anjos caídos tão poderosos, tão terríveis, que eles vivem presos o tempo todo. Eles nunca são soltos. Desde a rebelião, eles nunca foram soltos. Eles só vão ser soltos no juízo final, para serem julgados. Porque se eles fossem soltos, eles simplesmente acabariam com a raça humana, acabariam com a humanidade. Isso nos mostra assim, o poderio que eles têm. Em quarto lugar, a Bíblia nos mostra que eles são príncipes. Príncipes porque eles têm domínio. Como a gente já falou antes sobre os anjos das nações, olha aqui em Daniel 13, que a gente tinha falado antes, capítulo 10, versículo 13, sobre o príncipe do reino da Pérsia, que seria um anjo maligno que resistiu por 21 dias, até que o arcanjo Miguel veio lutar contra ele e derrotá-lo, abrir caminho, digamos assim, para que a mensagem chegasse a Daniel. Ou seja, eles têm governo, têm um principado, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. É uma das poucas pistas que a Bíblia fala sobre eles. Claro, tem muitas outras informações sobre os anjos na literatura ocultista, em outras fontes extrabíblicas, só que isso não é confiável. A gente fica apenas com o que a Bíblia diz. Então, o que nós podemos tirar disso para nós? Que assim como os anjos são servos de Deus, estão debaixo das ordens de Deus, nós também temos que ser. Assim como os anjos são adoradores a Deus, nós também temos que adorar a Deus com a nossa vida, com a nossa voz, com os nossos talentos, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Devemos adorar a Deus. E, finalmente, assim como os anjos, nós temos prometido um novo céu e uma nova terra, perfeito, sem pecado, sem injustiça.
E é isso que nós esperamos, é essa que é a nossa esperança. Mesmo nesses tempos de crise, de dificuldade que estamos vivendo, nós podemos ter esperança e fé de que no fim das contas, Deus vai acertar tudinho, Deus vai acertar todas as coisas. E dessa forma, nós vamos chegando ao final do nosso estudo. Temos aqui uma questão do nosso pastor Nicolau Toque. A expressão anjos eleitos prediz uma ação de Deus na seleção desses anjos para estarem no céu ou viverem decaídos? Boa pergunta, pastor Toque. Obrigado pela sua participação. Quando fala-se de eleitos, dá a entender assim, que Deus já escolheu quem vai se perder e quem vai se salvar. Não é isso. Eleitos no sentido geral, ou seja, aqueles que escolherem o caminho do bem, escolherem ficar ao lado de Deus, eles têm a promessa da vida eterna, de uma nova criação, de um novo céu e uma nova terra. Os que não escolherem ficar ao lado de Deus também têm a promessa de quê? Do castigo, do juízo final. Então, assim como nós não fomos ainda eleitos, Deus já escolheu quem vai se salvar e quem não vai, mas Deus já sabe quem vai se salvar e quem não vai. Ele já sabe quem vai escolher a salvação e quem vai rejeitar a salvação. Assim também foi com os anjos. Deus criou os anjos individualmente, ou seja, eles não são uma espécie de robôs. Eles têm a sua individualidade. Porém, Deus já sabia desde o começo que Lúcifer, se quiser chamar por esse nome, ou Satanás, iria se rebelar. Ele já sabia quais os anjos que iam escolher seguir a Satanás, quais os que iam permanecer fiéis ao lado de Deus. Ele já sabia de tudo isso. Alguém pode dizer, será que Deus deixou acontecer sem conhecimento? Não, ele já sabia de tudo. Na verdade, assim como nós, seres humanos, fomos testados através de Adão e Eva e somos testados todos os dias, assim também os anjos tiveram seu momento de provação, de escolha. E esse momento foi a rebelião de Satanás, que nós não temos muitos detalhes sobre ela, mas sabemos que ela aconteceu. E ela serviu assim como um divisor de águas, para definir quais os anjos que iam ficar fiéis e quais os que não iriam ficar fiéis. Então é isso que quer dizer anjos eleitos. Eleitos não porque Deus já tenha escolhido que eles iriam permanecer fiéis, mas porque Deus já tinha escolhido qual seria o destino deles. Aqueles que resolverem ficar do meu lado, esses terão esse caminho de luz, de santificação, de um novo céu e uma nova terra, que não vai ser só para nós, é para eles também. Então queremos deixar um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Um alô para o pastor Nicolau Torque, agradecemos mais uma vez sua participação, pastor Amândio e família, irmã Etelvina, pastora Solange Tito, pastor Isaías, também para o Rafael Magno e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa live. Que Deus abençoe a você e que os anjos de Deus estejam sempre guardando e protegendo a sua vida. Que o Senhor esteja com você durante essa semana, tenha uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas, em nome de Jesus. É o que deseja o vosso amigo, irmão em Cristo, pastor Danilo Stélio. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, com mais uma abençoada lição da nossa Escola Bíblica Dominical online.